Então, aqui temos integrado sobre x. Para integrar isso, nós vamos pegar isso, colocar aqui, sobre x elevado a 1 sobre 2. Porque é dentro dessa forma que ele diz n, isso seria igual, aqui temos b, por exemplo, seria igual a elevado a b sobre n, em que este n é o valor do índice. Então, isso seria igual a integral de 1 sobre x elevado a 1 sobre 2. Porque raiz quadrada de 1 é 1. Então, podemos dizer isso x somarmos, né? Devem nos dar 24, mas esses tais termos devem ser 3. Portanto, vamos ter o A1 mais e devem somar 24. Como o produto é 440, vamos ter A1 vezes A2 vezes A3 igual a 440. Lembre-se da fórmula de termos gerais. Aqui a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Significa que a cada n vamos subtrair uma unidade e multiplicar pela razão e adicionar o A1. Nesse caso, A2, o nosso n vale 2, então implica termos A1 mais, né? Mais 2 menos 1 vezes 0. Então, o nosso A1, como nós não sabemos, não conhecemos o nosso A1, então aqui no 2 menos 1 ficamos com R somente. O A3 será igual a 1 mais 3 menos 1. Nesse caso, fica A3 igual a A1 mais 2R. E o A1 continua sendo A1 mesmo, ok? Que é o primeiro termo. Nesse caso, não há como a gente criar e usar essa forma para determinar, né? Seria o A1, colocando 1 aqui, anula, e fica 1 menos 1, 0, 0 vezes 0, 0. Portanto, o A1 seria igual a A1, certo? Então, como estão a dizer que A1 mais A2 que vale a A1 mais R, que já determinamos aqui, e A1 mais R mais 2R corresponde ao valor de A3, deve somar 24. Temos A1 repetido 3 vezes, então vamos ter 3 vezes A1, né? Que é A1 mais A1 mais A1, fica 3 vezes A1 mais A1 mais esse 2R. Então ficamos com 3R, tudo podemos simplificar por 3. Então, reduzindo tudo por 3, ficamos com 1 mais R igual a 8. Podemos isolar aqui. Podemos passar o R para outro membro, né? Muda de sinal, fica 8 menos R. Então, A1, como o produto, estão nos sugerir aqui que o produto deve ser 440. Vamos ter o primeiro termo vezes o segundo termo, que é A1 mais R, e o terceiro termo, que é A1 mais 2R. Desenvolvendo o cálculo, ficamos com 8 menos R, né? Que é o valor de A1, aqui isolamos, vezes 8 menos R mais R, estamos a substituir, vezes 8 menos R mais 2R, igual a 440. Então, como aqui, simplificando isto com isto, vamos ter menos R mais R, ficamos com 8. Então, expressão tem 8 menos R, ficamos com 8 mais R. Então, como esse 8 está a multiplicar, passa a dividir, fica 440 dividido por 8 e desenvolvemos esse caso notável, que nesse caso é o quadrado da diferença. Ficamos com o primeiro ao quadrado, que é 8 ao quadrado, dá 64, menos o segundo quadrado, que é R ao quadrado. Portanto, podemos pegar esse R quadrado aqui, jogar esse 64 por outro membro, fazendo 440 por 8, isso vai nos dar 55. Nesse caso eu multipliquei por menos 1, porque o 60 passa negativo e 55 fica positivo, e multiplicando tudo por menos 1 ficamos com R quadrado positivo
igual a menos 55 mais 64. Portanto, R dá 9. E extraindo a raiz quadrada do 9, ficamos com mais ou menos o 3. Então, o valor de R vale 3, assim como menos 3. Então, tomando o A1, queremos determinar o primeiro termo, e tomando o valor da razão positivo, né, ficamos com A1 igual a 8 menos mais 3. Portanto, ficamos com A1 igual a 8 menos 3, que isso dá 5. Vamos passar para o segundo exercício. 2. Obtenha a razão de PA em que o primeiro termo é menos 8 e o 20º é 30. O que estão a nos dizer? Como nós conhecemos essa forma de termo geral, que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, então, para determinar o 20º termo, então, no lugar do n colocamos 20. Ficamos com A20, que é o 20º termo, igual a menos 8, que é o primeiro termo, já o exercício fornece, mais 20 menos 1. Esse n vale 20 menos 1. Ainda ficamos com o valor de A20, que é o 20º termo, é 30, já foi fornecido. Vamos ficar com menos 8 mais 19D. Então, jogando esse para o primeiro membro, ficamos com 30 mais 8 igual a 19D. E isso dá 38. Trocando de posição, ficamos com 19D igual a 38. Então, isolando D aí, fica D igual a 38 por 19. E D vale 2. Então, já determinamos a nossa razão. Ok, vamos dar continuidade. Número 3 diz o seguinte: a soma. Qual é a soma dos múltiplos positivos? Qual é a soma dos múltiplos positivos de 5 formados por 3 algarismos? Ok. Então, nós queremos a soma de múltiplos positivos de 5 formados por 3 algarismos. Então, se a gente for a fazer uma análise, né, o primeiro múltiplo, obviamente, seria 100. Então, como o primeiro múltiplo é 100, então vamos tomar como se fosse o nosso A1. Então, esses 3 algarismos devem ir até 999, mas esse 999 não é múltiplo de 5, mas 995 é um múltiplo de 5, portanto, esse vai ser o nosso AN. A nossa razão é de 5, porque são múltiplos de 5, então a razão é 5. Então, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes D, que é o termo geral. O AN já conhecemos, que é 995, colocamos aqui, igual a 100, que é o valor do A1, mais N, né, menos 1. A razão já sabemos que é 5. Ficamos com 995 igual a 100 mais 5N menos 5. Então, jogando 5, subtraindo 100 menos 5, dá 95. Ficamos com 995 igual a 95 mais 5N. Então, 995, o 95 passa para o primeiro membro, troca de sinal, fica 5N. Então, 995 menos 95 dá 900 e menos 5N. Então, isolando ali o N, ficamos com 5, com N igual a 900 por 5. Nesse caso, o nosso N vale 180. Como nós queremos a soma, né, dos múltiplos de 5, 3 algarismos, então, nós encontramos o valor do N, vamos usar a forma de termos equidistantes. A soma dos termos de uma progressão aritmétrica
é igual a n mais A1 vezes n sobre 2. Então, em que o nosso AN já conhecemos que é 995, mais o primeiro termo que é 100 vezes o n que calculamos aí, ficamos com 180 por 2. Simplificando aqui, 180 por 2 dá-nos 90, e 995 mais 100 dá 1095, certo? Fazendo esse produto, ficamos com Sn, que é a soma dos termos, igual a 98.550. Número 5. Qual é o número que deve ser somado a A1, A1, 9 e 15, certo? Queremos um número em que, se somarmos A1, 9 e 5, seja, ok? Para que se tenha, né, nessa ordem, 3 números de uma PG. Então, para que tenhamos uma PG, ou seja, 3 elementos de uma PG, na mesma ordem, vamos ter que fazer o quê? Somar o y a cada um dos valores fornecidos. Então, como temos o primeiro que é 1, vamos somar o y, o segundo é 9 mais y, e o 15 mais y, porque queremos o tal número que podemos somar e isso tudo converter-se em elementos de uma PG. Vamos fazer, ou seja, vamos achar a razão da progressão. Como a razão numa PG é achada através do produto, ou seja, do quociente entre o segundo termo e o primeiro termo, então Q será igual a 9 mais Y sobre 1 mais Y. E Q será igual a terceiro pelo segundo, que é 15 mais Y sobre 9 mais Y. Como o valor da razão é o mesmo, né? Basta igualarmos as expressões, que Q daqui é igual a Q daqui. Portanto, vamos ficar com 15 mais Y sobre 1 mais Y igual a 15 mais Y sobre 9 mais Y. Dando continuidade, vamos multiplicar a cruzado, né? Ficamos com 9 mais Y igual a 9 mais Y igual a 1, ou seja, ficamos com 9 mais Y vezes 9 mais Y igual a 1 mais Y vezes 15 mais Y. Esse aqui é um caso notável, fica Y quadrado mais 18Y mais 81 igual a 15 mais Y, aplicando propriedade distributiva aqui, mais Y, esse 1 multiplica 15, multiplica o Y, esse Y multiplica 15, ficamos com 15Y, e Y vezes Y dá Y quadrado. Jogando o Y para o primeiro membro, fica com Y menos Y quadrado menos Y quadrado, menos 18Y, ou mais 18Y, que já está no primeiro membro, menos 16, porque 15 mais Y, 15Y mais Y dá 16, passa para o primeiro membro, troca de sinal, fica 18Y menos 16Y e igual a 15 menos 81. Portanto, aqui cancela-se esses dois números, são simétricos, ficamos com 18Y menos 16Y, 2Y, que a diferença disso dá menos 66. Então, y será igual a 66 por 2 e y igual a menos 33. Então, podemos observar que o número que podemos somar aos elementos aqui fornecidos para que seja uma PG é menos 33. Muito bom. Chegamos aqui ao final da resolução. Fique aí acompanhando os vídeos, deixe o like, inscreva-se no canal e até a próxima.